Olá a todos, sejam bem-vindos. Bom dia, uma boa tarde, uma ótima e boa noite. Agora, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. O protagonista da nossa história se chama Seong-woo Sumbae. Enquanto nos é mostrado o ônibus bem lotado, com muito empurra-empurra, ele então desce. Ele diz: ir para a escola é um inferno. Digo, como raios que fiz isso? Em meu primeiro ano, ele se pergunta. Em seguida, ele pensa em voz alta. Tenho que pensar seriamente em me mudar da casa dos meus pais ou largar a escola. Então, de repente, o amigo do Seong-woo aparece. Seong Sumbae, como é que o, entre aspas, sargento da reserva de unidade das forças especiais, fecha aspas, pode dizer palavras de um bunda mole assim? Ele perguntou. A parte das forças especiais era tudo mentira? Não posso acreditar que o Sr. Wu Sumbae, que passou por treinamento duro, não consegue resistir a 2 horas até chegar na escola. Sumbae então responde um amigo. Ranho, diga isso depois que você for para o exército. Até quando vai ficar adiando? Em pensamento ele dizia, tudo que veio até mim, seu futuro, é uma sombra diante de você. Ranho responde, Sr. Wu Sumbae, deixa eu te dizer uma coisa. A inflação sairá vencedora. Sumbae então responde, trocando um pouco o seu tom. Para de falar merda. Por que você está torcendo para a inflação se nem ao menos vê os jornais? Eu já sabia que você estava com preguiça depois de adiar o serviço militar por causa da Myong. Ah, então responde. Ei, cara, precisava mesmo falar dela? Sumbae responde, abaixando um pouco seu tom. Esse seu Ryumba aqui não te disse a cerimônia de abertura 3 anos atrás? Para não arrumar nenhuma paquerinha no campus? Após certo silêncio e uma caminhada, Ranho para analisar alguma coisa que ele viu. E Sumbae pergunta, Ranho, não me diga que você está chorando. Porém, na verdade, Ranho viu algo e disse, não, Sumbae, no céu, tem? Sumbae, sem dar tanta atenção quanto Ryung, pergunta, hein? Qual é o problema com o céu? Está vendo o rosto da Myung ou algo assim? Young interrompendo diz, viu aquela agorinha? Porém, Sumbae não vê. Young fica sem reação. Você tem andado bastante solitário esses dias, não é? Disse Sumbae. Juro que tinha uma coisa ali agora. Estava escrito, baixando monstros. Estava a 99%, mas contigo em 100% tudo desapareceu. Disse Ryung. Ali, bem em cima da biblioteca. Mas, apontando, podia-se ver que não tinha nada lá em cima. Monstros? Seu desgraçado, que jogo foi esse que você ficou jogando ontem à noite? Está tendo dificuldade em separar o que é real e o que é falso? Ah, eu juro que era real, disse Ryung. Sumbae explica. Você provavelmente está vendo coisas. Deve ser porque você tem andado bebendo demais ultimamente. Ah, você acha? Disse Ryung. Ele se dá 2 tapas para acordar e... Ryung continua. Sumbae, por que você não compra um café para mim na máquina de bebidas? Tô precisando recarregar as energias mesmo. Sumbae responde. Não tenho tempo. O professor Kim sempre chega na hora. Você vai acabar dormindo de novo. Não acredito na força de vontade de alguém das forças especiais. Hein? Disse Sumbae. Então te vejo no almoço, disse Rumbae. Pode ser que minhas aulas acabem mais cedo hoje. Ah, mas é verdade de que eu vi uma coisa agora há pouco. E completa. Para de falar neta. Tô indo na frente. E manda uma mensagem depois. Depois disso, nos é mostrado Sumbae indo e depois já a sua sala de aula. Que som. Será que é melhor eu tomar um café e depois voltar? Ele pensou. Não, não consigo ficar curto. De repente, Sumbae viu uma tabela do sistema que pergunta
qual seria a melhor classe para sobreviver ao mundo pós-apocalíptico e pede para ele fazer uma escolha. Então, ele pensa e se pergunta o que seria isso. Ele lê com mais atenção a tabela e se pergunta que tipo de escolha que é para ele fazer. E coça os olhos para ver se ainda está sonolento. E com o projetor faz um barulhos estranhos e de repente, tudo ficou escurecido. Todos estão no escuro. É um blackout? O que está acontecendo? Não consigo ver nada. Os alunos perguntam. Sumbaê diz em pensamento que está totalmente escuro mesmo estando de dia. Isso não é um blackout. Outro aluno diz que o celular dele não está funcionando, se perguntando o que é isso tudo. Hein? O que é aquilo? Só onde ele consegue ver? Outra aluna diz. Consigo ver também. Isso é um holograma? Ele se pergunta. Sumbaê, em pensamento, conclui que isso não é nenhuma ilusão ou holograma. Todo mundo está vendo a mesma imagem. E então, tudo muda. Fica um clarão e de repente cartas começam a tecer lentamente para a direção de todos os presentes. Os alunos começaram a ficar aflorados e disseram: Estão vendo essas cartas? Sim, essas cartas. Ei, pessoal, não encostem nelas. Isso mesmo, não deveríamos encostar nelas. É perigoso. Sumbaê começa a pensar e percebe que tá errado, que o perigoso é não escolher as cartas. Ninguém sabe o que vai acontecer se elas não escolherem uma carta. Eles vão ficar sem. Faltam só 15 segundos para escolher uma coisa. Sumbaê fica nervoso, pensando se ele age, se ele não age, e os segundos vão passando. De repente, com uma luz, uma das cartas simplesmente some e uma espada aparece, perto de um dos alunos. O garoto se pergunta se aquilo realmente era uma espada, e Sumbaê percebe que a carta some quando aparece a espada, se perguntando se aquela escolha que era para fazer o apocalipse era sobre a carta que era para eles pegarem. Sumbaê percebe que as cartas têm diferente número de estrelas, e então decide pegar a carta com o maior número de estrelas possíveis. E então, a tabela diz que ele fez a escolha de classe dele. De repente, uma entidade aparece gritando e nos é mostrado que Sumbaê escolheu a classe de Necromancer. Sumbaê percebe só depois que a classe era Necromancer, a classe de 5 estrelas. A tabela então disse que a primeira seleção de escolha de classe foi concluída. Eles desejou boa sorte. De repente, eles apareceram de volta na sala de aula. O garoto pergunta se voltaram, e enquanto aquele menino da espada percebe que aquilo realmente é uma espada. O que foi que acabou de ser? Isso é uma espada de verdade? Tão assustadora. Acho que fomos pegos alguma coisa. E o que raios é isso? Os alunos se perguntaram. O menino disse que olhou a classe de guerreiro e que, a partir do momento que clicou na carta, essa coisa caiu bem na frente dele. Sumbaê então pensa e percebe que, sim, ele escolheu mesmo a classe de necromante, mas por que não apareceu nada na frente dele? De repente, houve um som atrás de Sumbaê e era um rapaz gritando com alguma coisa atacando ele por trás. O garoto em desespero implora para que tirem aquilo das costas dele. Caído no chão, ele continua sendo dizendo que aquilo dói. Nos é mostrado. Ele pedindo ajuda para a mão cai sem vida. Então a criatura aparece. Ui! Mas uns barulhos estranhos. E ameaçando atacar os alunos. Eles começam a se perguntar o que era aquilo e começam a fugir. Sumbaê fica para trás. Sumbaê pensando diz, merda. Por que isso tinha que aparecer logo no fundo da sala? Não consigo mover. Por que isso vai fazer o monstro prestar atenção em mim? O monstro grita tentando de alguma forma desencorajar todos. A espada. Minsum. Minsum faz alguma coisa. Com aquele bicho, os alunos dizem. Minsum, rapaz, que pegou a espada. O que eu deveria? É você que está com a espada. Eles dizem. Sumbaê pergunta ao Minsum se ele não consegue lembrar dele. Mas o Minsum fala, o que merda vocês querem que eu faça, hein? Gente, nessa história eles xingam muito. Sumbaê pensa, estamos ferrados. O monstro começa a correr, tentando pegar o Sumbaê. Sumbaê percebendo e escorre também. Eu teria corrido se soubesse que tudo isso ia acontecer. Não, se eu virar minhas costas,
pra cá coisa, eu tô acabado. Sumbei gira, fica de frente pro bicho, mete a bicuda com toda a sua força, fazendo o bicho cair pra trás se segurando com a espada. Não, não temos nada a temer, ele disse. Esse monstrinho só tem cerca de 15 quilogramas. Subi pela cadeira rapidamente para atacar o moço e disse: se eu posta. Mas aí a cadeira fica presa entre outras cadeiras. O monstro percebe, dá uma risadinha maligna e começa a correr desenfreadamente para pegar o Sumbaê. Sumbaê faz força falando merda e pega a cadeira no ar, tirando com força e bate com força no monstro, por fim, o matando. Por causa do esforço, ele começa a respirar ofegante. Aparece uma tela dizendo que ganhou 10 moedas por derrotar um Goblin. Ele pergunta o que seria aquilo e todos começam a murmurar atrás dele. Em pensamento, ele diz que não tem tempo para entender essa mensagem agora. Mas um Goblin, 10 de ouro, na medida que o mundo virou uma espécie de fantasia no jogo. Então, uma tela aparece falando que ele pode comandar mortos sob a sua autoridade. E diz que tem um esqueleto Goblin, que ele pode convocar. É mostrada a arma adaga, espécie Goblin e atributo morto-vivo. Ele se pergunta, comandar? De repente, eles gritam falando que tem alguma coisa atrás dele. E chamas começam a queimar. São verdes. Um fogo alto. Calor. E de repente, ele percebe que aquilo é. Da sombra aparece um esqueleto. Seus olhos queimam. Então, em pensamento, ele percebe que isso mesmo. Minha classe me permite controlar mortos-vivos. Eu me tornei um necromante. Bom, o vídeo acaba por aqui. Quem curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal para assistir mais vídeos como esse. E quem quiser uma continuação ou uma outra obra, deixe nos comentários e eu irei trazê-la. Tchau. Tenha uma boa noite, uma boa tarde e um bom dia. Até a próxima.